Vamos abrir em Salmos, ainda de pé por mais um instante, por favor. Livro de Salmos. A semana passada nós ministramos em Salmos aqui também, amém? Salmos 23, dizendo: Deus não vai embora. E hoje eu quero ler com vocês, com os irmãos, Salmo 73. Vou fazer uma leitura extensa aqui hoje. Salmo 73, eu vou ler todo o Salmo. Salmo 73 diz assim, versículo 1: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Versículo 12: Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Ao 13: Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Versículo 16: Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Versículo 28: Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Pai, nós te damos graças mais uma vez nessa noite. Estamos aqui, como já falamos e declaramos, para te adorar. Mas nós também entendemos e cremos, Pai, que o Senhor fala conosco, nos alimenta, Senhor, nos fortalece. Por isso nós nos colocamos, Senhor, aqui com os nossos corações abertos nessa noite, como uma terra fértil, prontos para receber uma semente. Que o Senhor faça em nós conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos bem esse salmo, o salmo de Asaf. Um salmo que reflete muito bem
o que é a caminhada cristã, sim ou não? É um salmo que mostra que nós fomos chamados para adorar, mas que nós temos fases da nossa vida, vamos colocar dessa maneira, em que a nossa humanidade parece estar forte. Fases da nossa vida em que nós estamos como o Asaf aqui. Esse salmo ele é perfeito, irmão, e ele serve para uma grande reflexão nas nossas vidas. O Asaf, ele era um cara influente. O Asaf hoje era como se fosse um pastor ou um apóstolo. Ele era um adorador, ele era um dirigente, ele cuidava de algumas coisas, ele era um homem de Deus. Ele foi escolhido por Deus, ele foi amado por Deus, ele foi separado por Deus, ele foi preparado por Deus, ele teve muitas experiências com Deus, assim como eu e você. Mas em algum momento da vida do Asaf, ele teve no seu coração dúvidas. Em algum momento na vida do Asaf, ele sentiu no seu coração confusão. Aquilo que era certo em algum momento não pareceu mais tão certo assim. E nós que somos humanos, somos filhos de Deus, mas somos humanos, amém? Glória a Deus. Somos filhos e filhas de Deus, mas também somos humanos, sim ou não? E enquanto nós estamos aqui, nós também estamos sujeitos. Eu não estou dizendo que isso é certo, mas estou dizendo que provavelmente isso acontecerá no meio da sua caminhada. Nós estamos sujeitos a passar por momentos como Asaf. E o que ele diz? Que ele quase tropeçou. Nós estamos falando nesses dias sobre andar e caminhar e viver na presença de Deus, amém? O que o Asaf está falando é que ele quase saiu da presença de Deus. O que ele está falando é que ele pensou em sair da presença de Deus. Quem está entendendo aqui? Então nós aqui na casa de Deus estamos fortalecidos. Nós não vamos dizer, olha, eu pensei em sair, olha, eu olhei aquilo ali que eu sei que é errado, mas eu quis ter. Mas em algum momento o nosso coração pode pensar, porque nós estamos sujeitos a isso. E tem uma coisa que o diabo faz de uma maneira excelente: lançar dardos, lançar flechas, lançar pensamentos, sentimentos, emoções, colocar em dúvida algumas coisas. Tem uma coisa que o diabo é especialista, irmão, anota isso. Ele sabe que não é fácil enganar um crente, porque o crente lê a Bíblia, ou pelo menos deveria. Então ele, em vez de contar uma mentira, ele tenta distorcer a verdade. Ele tenta abrir parênteses dentro da verdade, né? Então não pode fazer isso porque isso está contra a palavra de Deus. Mas poxa, Deus é amor, então isso é uma forma de amor. Então se é uma forma de amor, então Deus se alegra com isso. Vai colocando, editando ou tentando editar as verdades. E aí, irmãos, eu separei isso em 4 tópicos. Eu vou começar aqui, porque senão eu já entro aqui e depois tem que voltar. Primeiro tópico é cuidado. Eu vou fazer muito isso hoje, com grande alegria no meu coração. Diga para o teu irmão, cuidado. Aquele irmão me incentivou essa semana, bem. Não pode ser. O cara é de Deus demais, irmão, para perder tempo com uma coisa dessa. Então olha para o outro lado e diga, cuidado. Amém. Primeiro tópico é cuidado, irmão. Por que cuidado? Por quê? Nós estamos falando de um homem de Deus, que tem experiência com Deus, que conhece o Senhor, que foi chamado pelo Senhor. A maioria dos que estamos aqui hoje se assemelham a isso. Eu falo a pessoas que conhecem a Deus, sim ou não? Sim. Eu falo a pessoas que já tiveram experiências com Deus, sim ou não? Pessoas que já provaram que Deus é bom, sim ou não? Glória a Deus. Então nós podemos entender e olhar que o Asaf era alguém parecido com a gente, um homem de Deus, mais humano. E o versículo 2 ele diz assim, ó: quanto a mim. Ele primeiro fala de Deus, né? Olha só, versículo 1: certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para a igreja viva e para os puros de coração. Aí ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Deus é bom. O Asaf está falando aqui, ó. Quem não presta sou eu. Quem vacila sou eu. Quem
cria problema sou eu muitas vezes. Então a semana passada eu ministrei aqui um título: Deus não vai embora, mas o ser humano vai embora. E o Asaf quis ir embora. E eu vou pregar para você talvez que já pensou em ir embora. Eu vou pregar para você que talvez nesses dias tem tido pensamentos, e quem sabe são dardos inflamados que precisam ser anulados da sua mente, do seu coração, dizendo que você pode viver algo maior, que você deve viver algo melhor, que fora disso daqui tem uma vida melhor preparada para você. Porque é isso que o diabo fica o tempo todo, lançando, e fora da presença de Deus, ele consegue acertar o nosso coração. O Asaf fala assim: Deus, Ele é bom. Alguém concorda com isso? Deus é bom, mas quanto a mim, meu Deus, esse sermão, eu poderia estar escrevendo isso. Eu quero ser honesto com você. E a cada dia que eu subir aqui, eu quero ser mais honesto. Eu poderia ser eu dizendo: Júnior, quanto a mim, os meus pés já quase tropeçaram. Quanto a mim, eu já quis ir embora. Quanto a mim, eu já pensei em parar. Quanto a mim, eu já olhei a prosperidade dos ímpios. Parece que a vida deles é tão fácil. Mas quanto a mim, e graças a Deus por isso, eu tenho um amigo chamado Espírito Santo de Deus, que em todos esses momentos ele diz: cuidado, cuidado, porque nós estamos caminhando e nós temos certeza que iremos à glória, que andaremos com o Senhor nessa terra e que vamos viver com Ele para sempre, em toda a eternidade. Nós temos a certeza, espero que você tenha, que o Senhor tem um lugar preparado para você e que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter clareza e maturidade para fazer a leitura disso, que nós vamos nos apaixonar por alguma coisa, que os nossos olhos, o nosso coração vai desejar alguma coisa, vai querer alguma coisa, e por isso nós precisamos estar na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, para ouvir, sensíveis a voz do Espírito Santo dizendo todas as vezes que os nossos pés vacilarem: cuidado. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quem já desviou sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muita gente aqui que me ouve hoje, que já andou com Deus e desviou, e por muita graça e amor de Deus, está de volta na presença dele, sim ou não? Outros tantos não desviaram, mas já quiseram em algum momento. Ou eu estou mentindo? Então essa palavra serve para todos nós. O que eu tenho para dizer aqui, eu quero que isso acerte seu coração, é: cuidado, cuidado. Sabe quando você vai na praia e está escrito aqui, uma placa aqui: cuidado, nesse lugar tem correnteza? Cuidado, o mar está impróprio. Cuidado, o mar está turbulento. Cuidado, o mar está perigoso. E aí você olha aquela placa ali, e quem tem temor, quem tem noção, vai fazer o quê? Vai respeitar aquela sinalização. Sim ou não? Pode até entrar na água, mas vai respeitar um limite. Porque se não respeitar, o que pode acontecer? Aos que são mais safos podem até se virar bem, mas outros correm o risco de se afogar e de perder as suas vidas. E no mundo espiritual é dessa maneira também. Nós precisamos estar sensíveis o tempo inteiro para ouvir a voz de Deus, no momento em que Ele diz assim: avance, vai, e conquiste, pode ir, eu estou com você. Mas no momento que Ele diz também: cuidado, esse caminho não é o caminho que eu tenho preparado para a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, estar sempre com esse alerta ligado, e é só na presença de Deus que eu tenho isso. Então cuidado, 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 porque nós estamos aqui 2, 3 vezes na semana. Nós estamos ouvindo um louvor, meia hora, 20 minutos, 1 hora, quem ouve mais na semana. E o resto é tudo informação, ó. E no meio dessas informações, muitos dardos inflamados, muita estratégia do diabo para fazer, sabe o quê?
matar você, destruir o que Deus tem para a sua vida, para te deixar para baixo, para apagar sua luz, para te deixar mal, depressivo, desanimado, desacreditado da igreja, sem vontade de estar junto com os irmãos. Tudo isso são sintomas de quem foi atingido por alguma armadilha do diabo. Se isso está acontecendo no seu coração, você precisa pedir ao Senhor que remova isso da sua vida hoje. Cuidado, porque tem gente, irmão, que brinca com cuidado, que brinca com perigo, aliás, perdão. Tá ali a placa, não vai, você pode se afogar. O irmão vai lá, o quê? Aqui tá tranquilo, eu sou o bonzão. E tem uma coisa que o crente é, irmão, bonzão. Nossa, meu Deus do céu. A gente com certeza absoluta é o povo que mais se acha na terra. A gente se acha os melhor. Nós nos achamos a última bolacha do pacote, passando por crise, desanimado, sem esperança de nada, e ainda se achando orgulhoso, soberbo. O caminho mais perto para Deus é um coração quebrantado, irmão. Então cuidado com o que o diabo vai lançando durante a sua caminhada. Cuidado, porque você foi forte um dia, porque você estava blindado, e a certeza que o diabo não ia entrar um dia na sua vida. Se você se afastar de Deus, essa porta pode ser aberta, e se ele entrar, ele pode roubar, matar e destruir. Amém? Segundo, não foi em vão. Eu vou pregar aqui para algumas pessoas hoje. Se não é para você, tá tudo bem, irmão. Use isso aí na semana para você, tá? Diga assim: não foi em vão. Olha para o teu irmão e diga: não foi em vão. Olha para o outro irmão: não foi em vão. Obrigado, Jesus, não foi em vão. Nós vamos ler o mesmo salmo aqui, o versículo 12 e 13. Salmo 73, versículo 12, diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Aqui o Asaf está se queixando. Ele está falando assim: a galera não está nem aí para Deus, não está nem aí para respeitar nada. Rouba, paga propina, mente, engana, mente para o patrão, faz tudo que é de errado e vai aumentando a riqueza. E eu estou aqui com dificuldade para pagar a conta de luz. Mais ou menos isso que ele está falando. Você vai ler o texto, ele fala: toda manhã eu sou castigado. Ele está falando: eu tenho dificuldade para pagar a conta de luz, meu Deus. Vai vencer a segunda, e os caras cortam quando vence a segunda. E o outro lá está roubando, pagando o ano todo na frente. Aí ele fala assim: foi inútil eu manter meu coração puro, foi inútil as minhas mãos estarem limpas, foi inútil eu ter gastado minha vida toda até aqui sem pecar, fazendo as coisas dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, andando segundo o que me ensinaram. Foi inútil. Foi inútil porque os que me ensinaram nem eles seguiam. Isso foi inútil. Os que ensinavam, eles mesmos mentiam, enganavam. Isso foi inútil. Quanta gente eu encontrei, irmão, amargurada no meio do caminho. Graças a Deus o Senhor restaurou muitas vidas aqui neste lugar. Que nós possamos ser este lugar ainda de restauração para muitas outras pessoas. Mas quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus nós encontramos pelo meio do caminho dizendo: isso tudo foi inútil, eu perdi foi meu tempo, eu dava tudo que eu tinha, eu era inocente, eu fazia tudo e as pessoas estavam me enganando. Eu tenho algo para te dizer hoje aqui: não foi em vão. Nada que você faz em Deus é em vão, nada. Nada que você faz com Deus é em vão. Nada do que você faz para Deus é em vão, nada, irmão. Nada. Não importa o ambiente onde você estiver, se o seu coração ali está de fazer uma oferta, de servir, de entregar algo, porque você recebeu um dia, você quer compartilhar, então nada do que você fez foi em vão. O diabo vai querer falar isso para você.
O diabo vai querer falar assim: quer saber? Deixa de ser babaca, deixa de ser mané. Está todo mundo cuidando da sua própria vida, vai você também ser feliz, vai você também cuidar, só você diz não. Olha aí, ó, o irmão não está nem aí, é só você que fica lá, acorda cedo, é só você que vai lá antes, chegar no ensaio. Nunca será em vão, irmão. Não vai ser em vão você dizer não para a propina, não vai ser. Você pode olhar para o lado e ver assim, momentaneamente alguém subir, ascender no que se diz respeito ao mundo secular, na sua frente. Deixa ir, irmão, porque o final é triste. Não que a gente está torcendo para alguém se dar mal, mas a gente sabe que quem pega esse caminho, o final é ruim, e nós não. Então continue servindo, faça o bem sem olhar a quem, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, nunca vai ser em vão. E se por acaso, irmão, você anda prostrado, ainda pensando em coisas antigas, e por causa disso você anda preso, porque alguém te enganou, eu tenho algo para te dizer: Deus nunca te enganou. Deus nunca te enganou. Deus nunca te enganou. E por Ele todas as coisas valem a pena. Então, normal é termos esse tipo de sentimento. Anormal é cultivar esse tipo de sentimento. Então você ter, de vez em quando, algum pensamento como esse, você é humano. Agora, se você tem experiências com Deus, você não pode cultivar isso. Você não pode permitir que isso faça parte da tua vida. Você não pode levar isso como uma carga, um fardo para a sua vida. Não foi em vão. Desde que você encontrou Jesus, escuta isso, tomara que isso alegre seu coração. Desde que você encontrou Jesus, ou que você permitiu que Ele te encontrasse, dali em diante, nada do que você fez na presença dEle, absolutamente nada foi em vão. Nada. O que você viveu de bênção, glória a Deus. O que não foi bênção, foi para ensinar você, para moldar o teu caráter, para fortalecer a tua fé, para que o Senhor possa te usar conforme a vontade dEle. Não foi em vão. Eu quero ler o 21 e o 22. O mesmo Salmo 73 diz assim: quando o meu coração, versículo 21, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Esse cara é muito quebrantado. Ele é um adorador mesmo. Porque ele fala, ele rasga, externa diante de Deus o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E é o que ele fala: quando eu senti inveja, quando eu estava com meu coração amargurado, meu Deus, isso é muito forte. Eu agia igual um animal irracional. Quando a gente está mergulhado em um pote de amargura, o nosso mundo vira amargura. E o que parece diante dos nossos olhos é que a amargura é o caminho correto. Só que não é, irmão. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver na presença mais maravilhosa, extraordinária de todas, que é a presença de Deus amargurado. O Deus que criou o céu e a terra, você crê nisso? Você crê que Deus criou o céu e a terra? Você crê que Ele também está aqui? Como eu vou estar amargurado se eu estou na presença do Deus que criou o céu e a terra? Que criou o sol e a lua. Tem uma coisa que eu amo que ele fala lá em Jó: ô Jó, onde você estava quando eu coloquei o portão no mar? Cara, quando eu li isso, bugou minha mente, cara. Os mares têm limites. O mar obedece ao Senhor. Deus tem todo o poder, Ele está aqui, Ele habita dentro de você. Não combina, não faz sentido você ser cheio do Espírito Santo e ter o coração amargurado. Mas tem muita gente na estrada amargurado porque se decepcionou. E aí talvez o nosso maior problema seja: nós perdemos a capacidade em algum momento de olhar para o alto
Porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a resposta, é de Deus que vem o renovo, a restauração. E aí nós só olhamos assim, ó. E gente, se você olhar só para mim, eu sou legal, gente boa, eu quero ajudar você, mas em algum momento, irmão, você vai olhar para mim e vai falar assim: esse é o homem de Deus? Ele erra desse jeito? Aqui não tem nenhum super-herói. Às vezes os seres humanos, a igreja quer criar um super-herói. Nós queremos um rei. Não, mas não precisa mais de rei. Mas todas as nações têm rei. Nós também queremos um rei. E aí nós queremos encontrar em um pastor, em um bispo, em um líder, o pai que nós não temos mais, o pai que decepcionou a nossa vida. Isso não existe. O nosso socorro não vem de homens, vem de Deus. E eu preciso ter esse discernimento. Eu preciso ter esse entendimento. Que por mais que nós estejamos aqui, um para ajudar o outro, um para servir o outro, nós continuamos sendo um igual ao outro. Homens, carne, que são guiados e dirigidos por suas escolhas, é verdade, mas não deixamos de ser homens, não deixamos de estar sujeitos a erros também. Então o Asaf está falando assim: quando eu estava com o meu coração amargurado, eu agi igual animal. E aí você vê, irmãos e irmãs na igreja, que são potencial, que são diamantes, que são preciosos, que estão amargurados e são ignorantes, que tratam mal o outro, que tratam mal a sua família, no nome do evangelho, no nome de Deus, no nome da religião, no nome de quem quiser. Mas é porque na verdade tem situações particulares a serem resolvidas, não conseguem resolver as suas situações, e aí se acham no direito de resolver a dos outros. Se você é um juiz que fica só julgando, alguma coisa está errado. Gente, nós precisamos ficar incomodados com algumas coisas que acontecem com a gente. É tanta gente que não dá conta de resolver os seus problemas, dando pitaco no problema dos outros. Resolve o seu primeiro. Se for necessário, escuta isso do seu pastor, fecha para balanço. Fala assim: eu vou tirar um mês aqui para fazer jejum. Liga para o teu líder e fala assim: não me põe esse mês na escala não, eu preciso fazer um jejum, eu preciso orar o meu Deus, eu preciso buscar o meu Senhor, eu preciso me acertar com algumas coisas, eu só preciso ouvir a voz dele. Deixa um mêsinho fora aqui, só para mim conectar com o alto de novo. Nós precisamos ser dessa maneira, irmão. Mas não, a gente quer funcionar, a gente entra lá, vai, tem que ir, é assim que resolve, é desse jeito. E aí chega lá na frente, acontece o quê? Se você não para trocar o óleo de um carro, acontece o quê? Estoura o motor. Quem já teve que fazer um motor aqui? Faz assim, ó. Hora triste na vida da pessoa é fazer um motor de um carro. É ou não é? Se tiver cartão de crédito, já pede 10 vezes. Se não tiver, aí é só oração mesmo. Eu já vi dinheiro para fazer motor. Por quê? Porque não deu a manutenção correta muitas vezes. Porque não cuidou, não trocou o óleo. Quem já ficou com carro sem gasolina aí? Carro barra moto. Eu lembro quando eu tinha uma bizinha lá no começo, que eu namorava com a minha mulher maravilhosa. Uma bis, irmão. Naquela época você colocava 3,50 e enchia o tanque. Bizinha sem cilindrada. Era a coisa mais linda do mundo. E mesmo assim, muitas vezes o que acontecia? Acabava a gasolina da motinha. E aí o que você fazia? Chacoalhava. Quem já chacoalhou a moto? Quem já soprou o tanque? Meu Deus do céu, eu não estou sozinho. Obrigado, Jesus. Para poder dar para quem não sabe disso, é de outro planeta que eu estou falando aqui. Você dava um sopro no tanque da bis, vinha o cheiro e ela andava com o cheiro da gasolina. Muitas vezes você chegava no posto. E agora recebe a tua porção aí. Tem muita gente vindo no culto e soprando o tanque.
andando só com o cheirinho, só com o restinho. Quando Deus tem algo maravilhoso para você viver na presença dele, irmão. E você está na reserva, porque está amargurado, porque está decepcionado, porque está apaixonado, porque está iludido. Você precisa aprender aqui hoje com Asaf aqui, ó. Não vale a pena arrastar, não vale a pena deixar que alguma coisa faça parte da tua vida que não seja Deus que tenha criado para que você viva. Amém? Terceiro, primeiro é cuidado, segundo, não foi em vão. Terceiro, esse daqui eu ouço muito também, questionamentos. Olha o versículo 16, Salmo 73, 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Irmãos, quantas vezes eu ouço, por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Aquela fase dos porquês, questionamento. O Asaf, ele está olhando para dois, como se fossem duas janelas. Uma ele está olhando e falando, eu sei que esse lugar que Deus é bom, eu sei que esse daqui é o meu lugar, mas por que eu tenho que sofrer? Por que na minha vida deu errado o terceiro, quarto, 10º emprego? Dessa vez eu achei que ia dar certo, dessa vez eu achei que ia prosperar, dessa vez eu achei que eu ia evoluir, dessa vez eu achei que minha casa ia sair e travou de novo. Por que alguém tem que ficar doente? Por que agora que parece que as coisas vão dar certo, alguém fica doente de novo? Por que alguém morre? Por que o Senhor permitiu tal pessoa morrer? A gente sabe que todo dia nasce um monte de gente, sim ou não? E também que morre um monte de gente, sim ou não? Quem quer que alguém da sua família morra? Ninguém quer, sim ou não? Você está aqui? Você quer receber uma notícia hoje que alguém da tua família morreu? Ninguém quer, eu também não quero. Está amarrado, está repreendido. Sai daí, em nome de Jesus. Isso não é de Deus não, bispo. Agora sim, quem quer que um parente morra? Quem quer que um familiar morra? Ninguém. Agora quem sabe que um parente vai morrer um dia? Vai morrer, sim ou não? Quem sabe que você vai morrer? Eu? Gente, por que Deus permite ou permitiu que alguém morresse? Que meu familiar morresse? Que alguém que eu amo morresse? Que alguém se converteu morresse? Por que todo mundo morre? Quem está entendendo? E aí a gente fica questionando por coisas óbvias. Por que o outro irmão conseguiu e prosperou, e está indo, e está acontecendo, e eu não? Porque a sua riqueza não está nessa terra, a tua riqueza está em Deus. Mas nós criamos muitas expectativas erradas. E o Asaf era um cara que tinha acesso à presença, e ele sabia o que era certo. Sabe o que é o negócio? Eu vou falar para você aqui. No final das contas, ou no final do dia, você sabe o que é certo. Você já sabe o que é certo. Você já sabe que Deus não te chamou para ser rico. Não rico financeiramente, ser melhor do que os outros ou maior do que os outros. Tomara que você ganhe bastante dinheiro e abençoe a sua família, abençoe a obra de Deus. Tomara mesmo. Mas no final das contas, você sabe que não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para você servir o reino, para você alcançar mais um, para que você fosse salvo, para que você fosse um instrumento para salvar outros. E nós conseguimos tantas vezes identificar uma heresia quando alguém fala alguma coisa que não é da Bíblia, mas quando é financeiro a gente se agarra em cada besteira, irmão.
ouve umas palavras na internet, se abraça com tudo que tem, é isso aqui, é verdade, eu quero esse cara aqui que vai fazer eu conseguir conquistar isso aqui, irmão. Eu até gostaria de dizer para você, Deus tem um plano, ó, deixar todos os filhos dele ricos nessa terra até ele levar para o céu. Mas seria mentira. Não é isso que Deus tem preparado para você. O que ele tem como promessa é a presença dele sobre a tua vida. E aí, para os filhos que conhecem o Pai, entendem bem que a presença é suficiente. Que se eu tiver a presença, eu tenho tudo. Que se eu tiver meu Pai presente, Ele supre todas as necessidades. Então talvez eu não tenha tudo o que eu queira, mas eu vou ter tudo o que eu preciso. Isso é bom demais. Então, quando você perceber que seu coração estiver questionando, ou você estiver em uma fase do porquê isso na minha vida, por que só acontece comigo isso, você diga assim: diabo, para de mentir, porque isso acontece com todo mundo. Eu estou aqui, esse aqui não é meu lugar é no céu, enquanto eu estiver aqui eu vou resistir, mas lá sim, o que Deus tem preparado, lá não tem choro, não tem sofrimento, lá eu vou viver na glória com Ele, dando glória, dando risada e adorando para sempre. Glória a Deus. Quarto e último. As respostas sempre estarão na presença. Diga isso para o teu irmão. As respostas sempre estarão na presença. Perceba, irmão, nós acabamos de falar dos porquês, dos questionamentos. Olha o que o Asaf falou, presta atenção nisso. Como é difícil entender. Eu não estou conseguindo entender essas coisas. Olha aqui, ó, versículo 16. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Tem gente que quer uma resposta exata para tudo. As coisas de Deus são regadas com coisas sobrenaturais. Não tem resposta para tudo. A matemática do milagre às vezes é 2 mais 2 é 5. Porque se for 2 mais 2 é 4, é do nosso jeito. Agora, quando é um milagre, é de um jeito que é diferente do nosso. Então, a matemática de Deus é diferente. Glória a Deus por isso, amém? Porque Ele age da maneira dEle, do jeito dEle, na hora dEle, com o poder dEle, Ele faz do jeito que Ele quiser. Então, nós precisamos estar preparados para o sobrenatural. Então, nem todo porquê terá uma resposta, não pelo menos a que a gente gostaria de ter. Então, quando eu estiver difícil demais para me entender, qual que é a nossa posição, irmão? A nossa direção é o quê? Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou dar a mão para o Senhor, eu não saio daqui por nada, e eu entendo que ali na frente o Senhor vai me mostrar, que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai transformar. Então a resposta para o não entender é confiar. Olha só o que diz aqui, irmão, versículo 17. Eu vou encerrar com isso, tá? As respostas sempre estarão na presença. Versículo 17. Olha que lindo isso. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olha só, o questionamento é no 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei na presença de Deus. Olha o que o Asaf está falando. Toda essa história de mundo versus reino de Deus, toda essa confusão, tudo esse mar agitado aqui, o meu coração inquieto, tudo isso que eu estou querendo viver, que eu pensei em viver, tudo isso foi muito difícil de lidar, foi muito difícil de entender para mim, foi muito difícil, mas quando eu entrei na presença de Deus, quando eu entrei no santuário de Deus, aí eu vi o fim dos ímpios. E o fim dos ímpios é a morte, irmão. O fim dos ímpios é o inferno. O fim dos ímpios é a destruição. Mas o fim dos filhos é a glória. O que ele está falando é isso. Enquanto eu olhei para a janela do mundo, foi difícil para mim, porque o meu coração se inclinou, eu desejei. Mas quando eu olhei para a janela do reino, quando eu olhei para a presença de Deus, eu me lembrei do fim dos ímpios. E eu não quero ter esse fim. Eu não quero ir para o inferno.
Eu não quero estar distante de Deus. Eu não quero ir para um lugar onde eu nunca mais vou sentir a presença de Deus. Eu não quero ser destruído. Eu não quero que a minha família seja destruída. Eu quero que você abra em João capítulo 6. Por favor. Evangelho de João 6. João 6, nós vamos ler o 67 e o 68. Você conhece bem esse texto. João capítulo 6. Olha o que está escrito. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus está pregando o sermão, está ensinando as pessoas, e aí ele começa a falar coisas que talvez as pessoas não estão gostando, coisas que são difíceis de viver, coisas no sentido de você vai precisar largar o seu pai e sua mãe, você vai ter que pegar uma cruz todos os dias e me seguir, para ir até o Pai só através de mim. Você vai comer o meu corpo, você vai beber o meu sangue. Ele está falando de coisas que as pessoas não esperavam que o Messias ia falar, porque muitas vezes nós criamos um Deus que não é o verdadeiro. Nós criamos o nosso Deus e queremos que ele seja bonitinho, um ursinho carinhoso, que só faz o bem, que só tem coisa boa e traz até um chocolate na Páscoa. Muitas vezes é esse tipo de Deus que nós criamos, mas ele não é real. É um Deus que só faz você ficar feliz o tempo todo, que não permite que você passe por momentos ruins. Esse Deus não é real. E aí Jesus começa a pregar um sermão verdadeiro, e as pessoas dizem: mas isso é muito duro. Quem pode aguentar essa palavra? Quem pode viver esse tipo de vida? E aí o que eles começam a fazer? Ir embora. Jesus começa a pregar, atrai a multidão. Jesus começa a falar a verdade, eles começam a ir embora. Quem já viu isso acontecendo? Muitos vêm à igreja, muitos vêm à presença do Senhor, mas na hora de decidir o que vai precisar ser deixado de lado, faz o quê? Isso não é para mim não está no meu tempo isso não. Deixa eu ir lá fazer isso primeiro, deixa eu ir lá acontecer isso primeiro. E aí Jesus, ele olha para os discípulos, para os 12, ele olha para os filhos, para as filhas, amém? E ele diz: vocês não vão também? Não quer ir embora também? Jesus está pregando, amém? Jesus é o caminho, Jesus é o melhor, Jesus é o maioral, Jesus é o nosso mestre, é o nosso salvador, amém? O Salvador está falando isso. Ei, vocês não querem ir também? Ir nesse embalo aí, ir lá no mundo, lá, viver o que os ímpios vivem? Aí o Pedro olha e fala uma das frases mais maravilhosas da Bíblia, irmão. E o Pedro também é alguém que se assemelha muito com a gente, o ser humano, de altos e baixos. Uma hora ele fala uma coisa extraordinária, na outra ele nega Jesus. E ele olha para o Senhor e diz: para onde eu irei? Não tem mais nenhum outro lugar para mim ir. Eu não sei mais viver no mundo, eu não sei mais viver, eu não sei, nem quero viver longe da tua presença. Para onde que eu vou, se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna? Nós não vamos a lugar nenhum, Senhor. Nós continuaremos na tua santa presença, meu Deus. Salmo 73, o mesmo salmo, o versículo 23 diz assim, olha: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar na sua presença, estar junto a ti. O meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para onde eu irei, Senhor?
O diabo vai lançar um dardo e falar: você pode ser mais feliz que isso. Em algum momento você pode até pensar nisso, mas aí logo você vai dizer: para onde eu irei? Eu não tenho outro lugar para ir. Eu não quero estar em outro lugar. O meu coração é teu, o meu lugar é na tua casa. Eu quero viver para sempre na tua presença. Meu Deus, que isso seja uma verdade sobre as nossas vidas. Versículo 27 diz assim, ó: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Olha o 28, mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Você pode ficar de pé, irmão? Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Salmo 139, versículo 7 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler para você. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Para onde eu irei? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu irei se eu subir ao céu? O Senhor estará lá. Se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Para onde eu irei? Você sabe, irmão, você pode até ter sentido os seus pés fraquejarem, o seu coração fraquejar, a sua fé fraquejar. Como o salmista diz: os meus pés quase tropeçaram, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te trouxe aqui nessa noite. Entre o que você pensou, entre o que o diabo tentou fazer na sua vida, e entre o que o Senhor está fazendo hoje aqui neste lugar, é para você entender que o diabo pode até tentar, que o teu coração pode até fraquejar, mas que o Senhor tem um plano na sua vida, e o plano dele não mudou. Ele quer realizar o plano dele em você. Meu Deus, não há outro lugar além da presença do Senhor. Não há um lugar maior, ou mais belo, ou mais feliz fora da presença do Senhor. O lugar da presença, a santa presença, é o seu lugar, irmão. Não foi em vão você ser puro. Não foi em vão você ser inocente. Não foi em vão o que você fez para o Senhor. Não foi. Não foi, não foi, não foi. Deus estava lá com você. Deus escolheu você. Deus tem remido, limpado você. Nos limpado. E nos momentos mais difíceis, eu encerro com isso, nós vamos orar. E é assim que eu creio mesmo. É dessa maneira que eu acredito. Olha aqui para mim, por favor. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, não são os momentos em que a gente tem vontade de cometer um pecado que a gente cometia antes, não é, irmão? Os momentos mais difíceis é o momento em que o nosso coração questiona se nós estamos no caminho correto, se nós estamos fazendo a coisa certa, se estamos vivendo da maneira correta. Porque se você tiver vontade de cometer o pecado mais horrível que existir, na presença de Deus isso será impossível,
O Espírito Santo vai convencer você, vai livrar você do mal, ele vai impedir que isso aconteça. Mas se você estiver com dúvidas, se você permitiu que o seu coração recebesse outro tipo de informação e isso produziu algum fruto, então isso é o lugar de perigo. E é desse lugar que nós precisamos sair. O Senhor criou você para adorar o nome dEle. O Senhor criou você para viver na presença dEle. E eu vim aqui hoje para te dizer, eu quero orar com você, que não pode existir mais nada entre a presença de Deus e o seu coração. Tudo o que pode ter existido, ou que pode ter sido, ou que talvez tenha sido um obstáculo entre você e a presença de Deus, isso precisa ser removido hoje aqui nesse lugar. Isso precisa ser tirado da sua vida hoje, aqui neste lugar. Você precisa viver tudo aquilo que o Senhor chamou, que o Senhor preparou para que você viva na presença dEle.